Jaime Lerner foi uma figura proeminente na história de Curitiba. Ele foi um arquiteto e urbanista brasileiro, além de político. Lerner serviu como prefeito de Curitiba por 3 mandatos não consecutivos e, durante seus mandatos, ele implementou uma série de inovações urbanísticas que tiveram grande impacto na cidade e ainda são reconhecidas internacionalmente. Jaime defendia uma abordagem integrada que valorizava o uso racional do espaço público e a priorização do transporte coletivo e formas sustentáveis de deslocamento. Algumas das ideias-chave de Lerner sobre a mobilidade incluem o transporte coletivo eficiente. Ele enfatizava a importância de investir em sistemas de transporte coletivo, como ônibus e metrô, para tornar as cidades mais acessíveis e sustentáveis. Sua metodologia. Refletia uma visão holística e centrada nas pessoas para criar cidades mais eficientes, sustentáveis e habitáveis. Aqui estão alguns aspectos de sua metodologia. Foco nas pessoas. Lerner priorizava as necessidades e qualidade de vida das pessoas ao planejar cidades, promovendo o bem-estar dos habitantes e dando preferência aos pedestres sobre os veículos. Inovação e experimentação. Ele era um defensor da inovação e mostrava disposição para adotar abordagens criativas para resolver problemas urbanos. Planejamento integrado. Lerner adotava o planejamento integrado considerando aspectos como transporte, habitação, meio ambiente e desenvolvimento econômico, de forma conjunta, conhecendo a interconexão desses elementos para alcançar resultados eficazes. Soluções práticas e rápidas. Ele buscava resolver problemas urbanos de maneira rápida e eficiente, muitas vezes adotando soluções simples, mas eficazes, que podiam ser implementadas rapidamente. Engajamento comunitário. Essa metodologia valorizava o envolvimento da comunidade no planejamento urbano, ouvindo suas necessidades e opiniões e envolvendo-os ativamente na tomada de decisões e implementações de projetos, visando garantir maior aceitação e apoio ao público. Como prefeito de Curitiba, Lerner implementou o sistema BRT, Bus Rapid Transit, uma solução de transporte público inovadora que se tornou um modelo para muitas cidades ao redor do mundo. Também implementou a maioria dos elementos que se associaram ao BRT, como a cobrança de tarifa antecipada, estações fechadas e embarque no nível da plataforma. Não foi Lerner quem criou a nomenclatura BRT, mas foi ele sim o pioneiro em implantar um sistema de transporte nos moldes do que é conhecido atualmente um sistema de BRT, ou seja, um ônibus biarticulado trafegando em uma canaleta exclusiva com embarque em nível de cobrança antecipada de tarifa. Lerner sempre destacou que a maior vantagem do sistema de transporte por ônibus é sua flexibilidade. Você implanta rapidamente com um custo baixo e não ingesta o sistema e pode criar diferentes articulações. Isso que ele fez com Curitiba, diz Olga Prestes, coordenadora de transporte e mobilidade da IPUC. O BRT, ele não pode ter a operação mal feita, porque senão a população não vai mudar. Ninguém muda para uma alternativa que não é melhor. Então, não é só implantar corredores de onde o ônibus tem prioridade. É muito mais que isso, é criar uma rede de transporte público de qualidade, bem detalhada, bem operada. Isso é fundamental. Essa visão revolucionária marcou uma era, porque obrigar as pessoas a se deslocarem para o centro da cidade ou para lugares distantes de sua casa para comprar algo ou realizar um serviço, se diversas atividades puderem ser concentradas ao longo dos eixos. O benefício se estende por toda a cidade. Embora hoje isso pareça óbvio, em 1970 não era assim. De fato, essa concepção urbana era rara na época. Além disso, a equipe liderada por ele era excepcional. Enquanto o resto do mundo seguia a tendência da indústria automobilística e adaptava as cidades para o tráfego de carros, Curitiba se destacava como a única cidade do Brasil a adotar essa abordagem. Enquanto todos se preparavam para o carro, Lerner preparava a cidade para o transporte público. Curitiba foi a primeira cidade do país a adotar o biarticulado no sistema de transporte público. O desenvolvimento do biarticulado definiu-se no final da década de 1980, fruto de uma colaboração entre a prefeitura e a montadora sueca Volvo, que possui instalações fabris na SIC. O propósito subjacente era criar um modelo de transporte com alta capacidade de passageiros, que fosse mais econômico que metrô, além de oferecer rapidez e conforto aos usuários. A introdução do biarticulado transformou Curitiba em uma referência em sistemas de BRT, sendo sua solução exportada para diversas partes do mundo. No segundo semestre de 1992, os primeiros biarticulados começaram a circular nas canaletas exclusivas do eixo Centro-Boqueirão, na linha 503 Boqueirão. Esses veículos, totalizando 30 unidades, apresentavam uma tonalidade prateada, uma capacidade para até 200 passageiros, com dimensão de 24,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Desde seu lançamento inicial, os biarticulados de Curitiba já incorporavam inovações, como sistemas de segurança nas portas, anúncio de mensagem operacionais e de paradas. Ao longo dos anos, mais unidades foram integradas ao sistema, com momentos marcantes como a implementação do biarticulado eixo norte e sul em 1995 e no eixo leste-oeste em 2000. Em Curitiba, o método BRT é utilizado em canaletas, somando mais de 83 quilômetros que cortam toda a cidade. Mas, os principais pontos a serem citados são a Estação Tubo Praça Eufrásio Correia, localizada no centro de Curitiba,
Praça Rui Barbosa, localizada no centro de Curitiba, Estação Tubo Passeio Público, localizada no Centro Cívico, Estação Tubo Bento Viana, localizada na Praça do Japão, e Estação Tubo Central, também localizada no centro de Curitiba. Além dessas citadas, a Avenida Linha Verde possui canaletas com diversas estações, como por exemplo o Tubo Xaxim e a Fagundes Varela. Estes sistemas de transporte facilitam muito e aceleram a circulação de cerca de 2 milhões de pessoas diariamente.